A criatura tinha asas e foi vista voando sobre a floresta siberiana. Olá, pessoal! Em uma parte remota da Sibéria, onde a floresta é densa, o frio é constante e quase não há sinais da presença humana, dois homens decidiram iniciar uma expedição em busca de isolamento total e contato direto com a natureza selvagem. Eles seguiram até o rio Biquim, uma região cercada por montanhas e vales intocados, onde poucos se arriscam a ir. A escolha do local não foi por acaso. O rio corta uma das últimas grandes áreas preservadas do extremo oriente russo, passando por terras sagradas para os povos indígenas. O objetivo deles era simples: escapar do barulho do mundo moderno e passar alguns dias cercados apenas pelo som da floresta e da água correndo entre as pedras. Durante os 3 primeiros dias de expedição, tudo correu como esperado. Eles montaram um acampamento em uma clareira às margens do rio, em uma área ainda acessível, porém suficientemente remota para garantir que não seriam perturbados. Essa clareira ficava abaixo do sopé do monte Verkhnaya Biquim, uma elevação coberta por árvores altíssimas e vegetação densa. As trilhas por onde passavam eram antigas rotas de caça, marcadas por pegadas de cervos e eventuais arranhões de ursos nas árvores. À noite, o som da floresta era constante, mas familiar. Galhos estalando, corujas noturnas e o leve ruído da água correndo em direção ao Ussuri compunham o cenário esperado por quem conhece aquela região. No entanto, tudo mudou numa noite específica. O céu, que vinha se mantendo limpo, se fechou com nuvens pesadas e um nevoeiro espesso começou a se formar logo após o anoitecer. A visibilidade caiu drasticamente e o ar parecia mais denso, como se tivesse peso. Os dois estavam dentro da barraca, conversando em voz baixa, quando ouviram um som completamente fora do padrão da floresta. Era um grito longo, sofrido, que lembrava o lamento desesperado de uma mulher. O som vinha das copas mais altas das árvores e parecia deslocar-se com rapidez. Num instante, surgia à esquerda. No momento seguinte, à direita. E depois, logo atrás deles. Dmitri contou posteriormente que não havia como confundir aquele som com o de qualquer animal conhecido. Ele e seu amigo ficaram imóveis, ouvindo com os olhos arregalados, tentando racionalizar o que estavam presenciando. O medo que sentiram foi descrito como físico, algo que os apertava por dentro. Não era apenas um susto, era uma presença, como se a própria floresta tivesse se transformado em um organismo consciente, que reagia à presença deles com hostilidade silenciosa. A barraca, apesar de protegê-los da umidade, parecia agora frágil e vulnerável diante daquele som que cortava a escuridão. Na manhã seguinte, não havia mais nevoeiro, nem vestígios do som da noite anterior. Mas o ambiente havia mudado. Os pássaros estavam silenciosos. Pequenos animais que costumavam ser vistos nas trilhas também haviam desaparecido. Era como se algo, invisível aos olhos, tivesse se instalado ali. Combinando nervosismo e descrença, os dois decidiram não estender a expedição. Retornaram por uma rota alternativa, silenciosos e em ritmo acelerado, como se algo pudesse surgir a qualquer instante. Ao chegarem em Vladivostok, relataram o episódio a alguns moradores mais velhos da região, ainda tentando compreender o que tinham ouvido. A resposta que receberam foi inesperada. Um dos homens, ao ouvir a descrição, mencionou de imediato a figura conhecida como Letaushi Chelovek Taig, o homem voador da taiga. Essa entidade, segundo ele, era conhecida entre caçadores da região há décadas. Um ser alado, com feições humanas, capaz de emitir sons semelhantes a gritos femininos. Dmitri, ainda cético, resolveu investigar mais a fundo. Foi assim que conheceu os trabalhos do ufólogo Alexander Hempel, um dos poucos que haviam documentado esses relatos com seriedade. Hempel era presidente da Associação Ufológica de Primorye e há anos reunia relatos dispersos sobre fenômenos incomuns na região da Cordilheira Sikhote-Alin.
Entre suas fontes estavam caçadores experientes, veteranos militares e mesmo etnógrafos soviéticos que haviam coletado registros orais entre povos indígenas como os Udege e os Nanai. Muitos desses relatos mencionavam a existência de um ser voador, geralmente avistado nas montanhas Pidan e Oblaknaya. Alguns descreviam esse ser como um espírito protetor, outros como uma criatura que espreitava e testava os limites do medo humano. Um dos registros mais intrigantes reunidos por Hempel vinha de um nome de peso na história da exploração russa: Vladimir Arseniev. Conhecido por suas expedições nas florestas do Ussuri e pela obra Dersu Uzala, Arseniev narra em seus diários um episódio ocorrido durante uma de suas viagens. Sua cadela, Alma, havia ficado repentinamente agressiva, rosnando para a mata fechada. Pouco depois, Arseniev encontrou pegadas no solo. Elas eram maiores que as de um urso, mas tinham forma humana. Logo após isso, ouviu um som vindo das árvores, seguido por um forte ruído de asas batendo. Ele anotou o evento com hesitação, temendo que suas observações não fossem levadas a sério. Esse tipo de cautela era comum entre os estudiosos da época. Arseniev, mesmo sendo respeitado, sabia que qualquer menção a seres desconhecidos poderia colocar em risco sua credibilidade. Ainda assim, seus registros são precisos e isentos de sensacionalismo. Essa abordagem discreta foi o que levou Hempel a considerar seus relatos como base sólida para comparação com outros casos. E com o tempo, ele foi percebendo um padrão. Sons parecidos com gritos humanos, uma presença alada e uma inteligência que escolhia deliberadamente quando se manifestar. Na década de 90, outro caso chamou a atenção de Hempel. Ocorreu com Yakov Vanchan, um rastreador veterano da reserva de Sikhote-Alin. Em uma noite de inverno, enquanto retornava sozinho de uma expedição de monitoramento ambiental, Yakov começou a ouvir um lamento feminino. O som o acompanhou por cerca de 15 minutos, surgindo e desaparecendo entre as árvores. Ele descreveu a sensação como se estivesse sendo seguido por algo invisível. Quando perguntado se não poderia ser uma ave noturna, como a coruja real, ele foi categórico. Eu conheço cada ave desta floresta. O que me perseguiu não tinha penas, era outra coisa. Esse tipo de relato foi se acumulando ao longo das décadas, formando um mosaico de eventos que, embora dispersos no tempo e no espaço, compartilhavam elementos em comum. Nem todos os casos envolviam avistamentos diretos. Em muitos, havia apenas sons, sensações de observação ou rastros incomuns no solo. Mas todos eles transmitiam a mesma inquietação, a de que havia algo ali, escondido entre as sombras da floresta. Algo que escapava à lógica convencional e resistia a qualquer forma de categorização científica. O caso mais assustador até então, documentado por Hempel, aconteceu na vila de Ekaterinovka, em 2004. 2 soldados da base militar local foram enviados para uma missão de rotina: transportar suprimentos até um ponto de apoio distante, em uma região onde as estradas eram substituídas por trilhas rudimentares. Era inverno, e a neve espessa cobria a vegetação rasteira. Em determinado momento da noite, uma esfera de luz desceu silenciosamente do céu e tocou o solo nas imediações da trilha. No instante em que houve o contato com o chão, um grito feminino agudo cortou o ar, rompendo o silêncio glacial como uma lâmina. Os soldados congelaram por um segundo, depois abandonaram imediatamente a carroça e fugiram a pé, deixando tudo para trás. A história foi posteriormente registrada nos arquivos militares, mas classificada como histeria provocada por estresse. No entanto, os próprios soldados se recusaram a voltar àquela área, mesmo quando ameaçados com medidas disciplinares. O medo em seus olhos, segundo um dos superiores, era autêntico. Algo havia acontecido ali, algo para o qual nem o treinamento militar os havia preparado. Após o caso de Ekaterinovka, os registros começaram a se tornar menos espaçados. Era como se a entidade estivesse se tornando mais ousada,
Ou, simplesmente, os humanos estivessem passando mais tempo nas zonas que antes pertenciam apenas à floresta. Em 2006, um grupo de biólogos da Universidade Federal do Extremo Oriente relatou sons incomuns captados durante a instalação de câmeras para monitoramento de tigres siberianos. Os microfones de campo registraram um ruído semelhante a um canto abafado, intercalado por batidas surdas que não se pareciam com nenhum padrão vocal conhecido de mamíferos ou aves da região. A gravação foi arquivada e jamais divulgada oficialmente. Naquela mesma temporada, um casal de fotógrafos de natureza, Anna e Sergei Lobanov, decidiu fazer um acampamento solitário em uma das encostas menos exploradas da montanha Oblaknaya. O objetivo era capturar imagens do pôr do sol sobre as copas das árvores, mas a noite acabou trazendo algo inesperado. Por volta das 3 da manhã, Anna acordou com uma sensação de sufocamento. Saiu da barraca e olhou em direção à linha das árvores. Foi então que viu uma silhueta parada, imóvel, com algo semelhante a asas estendidas lateralmente. Não havia som. Ela chamou Sergei, mas quando ele chegou, a figura havia desaparecido. Pela manhã, encontraram pegadas novamente humanas, mas anormalmente longas, com 3 divisões evidentes na parte frontal. Esses novos relatos começaram a delinear uma nova característica da criatura: sua capacidade de se manter parada por longos períodos, como se testasse o momento exato para se manifestar. Alexander Hempel, analisando a cronologia dos eventos, passou a suspeitar que havia um padrão de comportamento, algo parecido com reconhecimento de território. Para ele, a criatura se aproximava apenas quando se sentia provocada ou ameaçada por presenças humanas em locais muito específicos da floresta, lugares talvez usados por ela com frequência. Mas o que era essa entidade exatamente? Um animal ainda não classificado? Um mito indígena encarnado? Ou algo além? Em 2013, um novo registro visual surgiu. Alexander Lazarev, alpinista amador e guia de grupos turísticos, levou 3 clientes até uma das trilhas que levam ao topo da montanha Pidan. No fim da tarde, enquanto faziam uma pausa, um dos turistas avistou algo no céu. Lazarev conseguiu filmar parte do fenômeno, uma figura escura que planava em silêncio, sem qualquer sinal de equipamento ou asas mecânicas. A princípio, acharam que fosse um deltaplano ou parapente, mas, ao ampliar o vídeo, notaram que as asas saíam do próprio corpo da criatura. Não havia estrutura de suporte. Ela flutuava com movimentos mínimos, como se deslizasse pelo vento sem fazer esforço. O vídeo foi compartilhado entre o grupo, mas desapareceu dias depois. Um dos turistas relatou que seu computador havia sido levado por autoridades locais, sob a alegação de conter material sensível sobre segurança aérea. Lazarev tentou recuperar os arquivos, mas nunca obteve resposta oficial. Esse episódio aumentou as suspeitas de que o fenômeno estava sendo monitorado por agências do governo. Hempel, que já desconfiava de alguma forma de vigilância institucional, passou a ser mais cauteloso. Muitos de seus documentos passaram a ser guardados em locais físicos, longe de qualquer sistema digital, por receio de invasões ou sumiços inexplicáveis. Em 2017, mais um caso veio à tona, dessa vez com maior proximidade visual. 4 caçadores do povoado de Tigrov haviam acampado próximo a um lago congelado, esperando o retorno de alces à região. Durante a noite, ouviram galhos se partindo com estalos agudos, como se algo pesado caminhasse nas copas das árvores. Quando acenderam suas lanternas, os fachos de luz revelaram uma figura de aproximadamente 1,5 metros de altura, com olhos vermelhos e brilhantes que pareciam refletir mais do que apenas a luz das lanternas. A criatura, ao ser iluminada, ergueu os braços, ou o que pareciam ser braços, e revelou asas membranosas, que se abriram como as de um morcego gigante. O grupo ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de reagir. Depois, a criatura saltou do chão com um movimento quase líquido, desaparecendo entre as árvores mais altas. Nenhum som de asas foi ouvido, apenas o silêncio denso que ficou no ar após a fuga.
Um dos caçadores tentou filmar com o celular, mas o aparelho travou. O vídeo salvo posteriormente mostrava apenas o momento inicial da iluminação, antes de escurecer completamente. As autoridades locais atribuíram o caso à alucinação coletiva e tensão noturna, mas os homens, todos com anos de experiência na floresta, recusaram-se a voltar ao lago por tempo indeterminado. Já em 2023, um dos relatos mais recentes e inquietantes veio de Inessa Grigorievna, uma senhora aposentada de Khabarovsk que visitava parentes na vila de Anisievka. Ela havia saído para uma caminhada matinal quando notou uma figura voando sobre uma clareira. A princípio, pensou ser uma águia dourada, comum na região, mas percebeu rapidamente que o que via era algo muito diferente. O ser tinha pernas humanas que pendiam relaxadas sob o corpo e asas que não batiam. Pairava em absoluto silêncio, com movimentos suaves, como se fosse guiado por um campo invisível de energia. O rosto era inexpressivo, com olhos grandes demais para o crânio, que pareciam absorver a luz do amanhecer. A criatura deu uma volta sobre a clareira, como se estivesse observando Inessa, e desapareceu rumo à floresta. Ela permaneceu ali, imóvel, por vários minutos, até conseguir reunir coragem para retornar à casa dos parentes. Desde então, evita falar do assunto, mas confirmou os detalhes a Hempel quando questionada meses depois. O que mais a perturbava não era o medo, mas a sensação de que havia sido observada por algo que sabia exatamente o que fazia. Algo consciente. Ao reunir todos esses relatos, Hempel percebeu que o padrão era mais do que coincidência. Os sons descritos como gritos femininos, a presença de asas membranosas, o rosto de feições humanas exageradas e a recorrente sensação de ser observado compõem um conjunto de evidências que, embora fragmentadas, formam uma narrativa coerente. Não se trata de um mito isolado, mas de uma presença recorrente e geograficamente localizada em uma das regiões mais inóspitas do planeta. A ausência de provas físicas ainda é o maior obstáculo para qualquer investigação formal, mas a constância dos relatos e o silêncio forçado em torno dos registros visuais apontam para algo real, algo que observa, escolhe e permanece oculto, não por acaso, mas por decisão própria, como se estivesse à espreita.